O nosso tema, agora pela manhã, é não a minha vontade, mas a tua vontade. E eu vou usar como pano de fundo para nós trabalharmos esse tema hoje de manhã, uma história muito conhecida, talvez a maioria de vocês conheça a história da vida de Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot foi uma missionária norte-americana. Ela nasceu em 1926 e o Senhor a chamou em 2015. Talvez você já tenha lido algum dos livros dela. Ela publicou, se eu não me engano, 27 livros. E demorou muito tempo até que começassem a traduzir os livros dela. Há muito pouco tempo nós temos acesso a esses livros aqui no Brasil. O primeiro, se eu não me engano, foi através dos Portais do Esplendor. Tem um filme, Terra Selvagem, que conta a história que esse livro conta, é baseado nele. A história de Jim Elliot e 4 companheiros seus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Hoje a gente tem vários livros e temos acesso a Spotify com palestras dela. Enfim, ela morre, mas ela ainda fala. O Senhor ainda fala através dela. É tremendo isso, né? Ela deixou um legado maravilhoso. E ela nasceu, Elizabeth Howard, filha de pais missionários. Ela nasceu na Bélgica, pais americanos, e ela voltou para os Estados Unidos. E ela foi criada piedosamente por pais santos, tementes a Deus, consagrados. Ela conta um pouco da história da criação dela no livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé. É um livro belíssimo, que fala mais da mãe dela e do pai dela do que dela. Como foi que eles instruíram seus filhos todos tementes no caminho do Senhor. É muito lindo esse livro. E desde muito cedo ela se consagrou ao serviço do Senhor. Aos 11 anos de idade, tinha na Bíblia dela escrita uma oração que tinha sido escrita pela Betty Scott Stem, que também foi uma missionária norte-americana. Ela nasceu em 1906, e quando ela tinha mais ou menos 19 anos, 18 anos e estava na faculdade, a Betty Scott Stem, ela escreveu a seguinte oração: Senhor, abro mão de todos dos meus próprios planos e propósitos, de todos os meus próprios desejos e esperanças, e aceito tua vontade para a minha vida. Eu me entrego totalmente a ti, minha vida e tudo o que há em mim, para ser tua para sempre. Enche-me e sela-me com teu Espírito Santo. Usa-me como quiseres. Envia-me para onde quiseres. Realiza toda a tua vontade na minha vida, a qualquer custo, agora e para sempre. É uma criança, às vezes a gente negligencia, né? Ou então a gente minimiza o tanto que a palavra do Senhor pode impactar os nossos filhos desde tão pequenos. Às vezes a gente demora para instruí-los na fé, não trata com tanta necessidade de urgência a pregação do evangelho para eles ou a nutrição deles na fé. Aos 11 anos ela escreveu essa oração e a Betty Scott Stem já havia passado pela casa da Elizabeth Elliot. Os pais dela estavam sempre recebendo crentes em casa, missionários e pastores. Isso é uma bênção, viu, irmãs? Recebeu os santos do Senhor na sua casa. Alguns receberam anjos e não sabiam. Isso é encorajador para quem vai e para quem recebe. E muitas dessas visitas marcaram a vida da Elizabeth Elliot. E Betty Scott Stem, ela foi chamada pelo Senhor para ser missionária na China. Ela casou e desenvolveu o seu trabalho lá. E muito nova, com 28 anos de idade, ela foi martirizada pela sua fé. Ela e o seu marido. Ela deixou uma bebê de menos de 1 ano, que ela conseguiu esconder, colocou dentro de um lugarzinho acolchoado e deixou amarradinho com um alfinete, uma nota de $5 e fraldas extras, para que ela fosse encontrada, resgatada, e assim aconteceu. Ela e seu marido na China foram martirizados. Ela tinha escrito: usa-me como quiseres, envia-me para onde quiseres, realiza toda a tua vontade na minha vida, a qualquer custo, agora e para sempre. Foi assim que o Senhor foi glorificado através da vida de Betty Scott Stem e do seu marido. Então, a Elizabeth cresceu nesse contexto de consagração ao Senhor, desejando servir ao Senhor, e ela foi estudar no Wheaton College. E o foco dela ali era estudar grego clássico, porque ela tinha facilidade com línguas e ela queria traduzir a Bíblia para idiomas que ainda não tinham sido nem grafados, e que não tinha nenhuma porção das Escrituras. E ela estudava. E aquele tempo na Wheaton College foi um tempo de despertar de vocações missionárias. De tempos em tempos o Senhor faz isso com a sua igreja, não é verdade? E aquele lugar foi um lugar que o Senhor despertou muitas vocações por conta do diretor que tinha sido um missionário e por conta de questões de saúde precisou voltar para os Estados Unidos. Foi nesse tempo que o Russell Shedd estudou, foi contemporâneo da Elizabeth Elliot, não sei quantos conheceram o pastor Shedd.
Ele viveu no Brasil, enquanto Jim Elliot foi para o Equador, o Russell Shedd veio servir no Brasil, e tantos outros foram espalhados por vários lugares. E ela estava ali, também ardia o coração dela, ardia por missões. Um dos irmãos dela, que também estudavam lá, era colega de classe de Jim Elliot, e ela não o conhecia lá na Wheaton College. E o irmão, então, o levou para passar o Natal com a família deles. E lá ela se encantou com ele, porque ele era alto, atlético, inteligentíssimo. E imagina, né? Uma jovem que não se considerava bonita, ela dizia que era um milagre ela se casar. Ela imaginava que o casamento para ela seria uma coisa improvável. E o próprio Jim escreveu para os pais dele, dizendo que a Elizabeth tinha algo que o desconcertava, embora estivesse longe de ser bonita. Ele escreveu isso. E ela leu isso depois, né? E ela publicou isso. Ela era uma figura. Então, ali eles se encantaram pelo outro e começaram uma aproximação. Mas Jim estava se preparando para ser missionário no Equador e ele não tinha dúvidas de que essa era a vontade de Deus para ele, que ele fosse trabalhar com aqueles povos indígenas no Equador. E ele não tinha certeza se era plano de Deus que ele se casasse. Ele gostava dela. E ele até fez errado. Ela depois fala que ele fez errado. Porque ele demonstrou esse afeto por ela e que ele não sabia se ele ia poder completar, né? Enfim, isso é um tipo de defraudação do coração. Né? Quando você diz as suas intenções ou o seu desejo, mas que você não sabe se você vai poder cumprir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas meninas, os nossos meninos, para não se defraudarem, né? Para guardarem o coração no Senhor e que só despertem o amor quando este o queira, como diz Cantares. E eles, então, viviam assim, nessa amizade, mas um sabendo que o outro gosta. Imagina, não é muito fácil, né? E aí a Elizabeth, no final de um período letivo, pediu para que ele assinasse o anuário dela. E eles fazem muito isso lá. Tem um livro com as fotos das turmas e pediu para assinar. E ela disse que quando uma jovem pedia para que um outro jovem assinasse, alguém que ela admirava, a intenção era que, além da assinatura, tivesse alguma pista de que o jovem também tinha interesse nela. Então ela foi ao Jim, entregou o anuário, ele assinou o nome dela, o nome dele, mas ao invés de qualquer pista, ele colocou uma referência bíblica. 2 Timóteo 2,4. E se você, como eu, também não sabe que versículo é esse, abra lá em 2 Timóteo 2,4. E ela pensou, será que isso é um código? Eu vou decodificar essa mensagem até que ela abriu a Bíblia. E imagina a frustração dela quando ela leu o seguinte, em 2 Timóteo 2,4. Espero. É que eu já escrevi o versículo aqui, mas me perdoe, eu acelero, mas eu não vou fazer isso. Por favor, me faça um sinal se eu estiver assim acelerada. Diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Foi um balde de água gelada, né? Só isso. Bom, ali ela poderia já ter tirado o equino da precipitação pluviométrica. Ele não quer nada comigo. E foi assim que era essa visão que Jim Elliot tinha, que ele era um soldado em serviço. E quando a gente é convocado para a guerra, a gente não pode esperar a vida fácil. E às vezes a gente vive nesse mundo quebrado pelo pecado e a gente acha que está num parque de diversões. E que tudo vai ser um mar de rosas. E quando o Senhor nos chama, quando a gente abre os olhos para ver a realidade do mundo, nós percebemos que estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra um sistema caído. Nós estamos em guerra contra aquele que esteve desde o princípio em guerra contra o nosso Senhor. E nós estamos em guerra conosco, com nossa própria inclinação pecaminosa. E aí que nem Paulo, a gente grita, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, que é a nossa esperança de um dia não termos a presença do pecado em nós. Mas estamos em guerra, a gente não pode esperar dias tranquilos à nossa frente. Nós não fomos arregimentadas para dar um passeio num bosque lindo como esse, numa mata maravilhosa. Não foi esse o chamado do Senhor.
E Jim tinha isso muito firmado na mente dele. Quando a gente vê filme de guerra, eu gosto de ver filme de guerra, de treinamento de guerra, e tá lá todo mundo se morrendo para virar um Marine e lutar. E aí, quando um capitão dá uma ordem, como é que eles respondem? Sim, senhor. Não pode ser sim, senhor, não. Sim, senhor, não. É sim, senhor. Com toda a força, com todo o ímpeto. E isso era o que Jim queria responder ao Senhor em todos os seus chamados, em todas as suas demandas. Sim, Senhor, eu acho que esse é o sonho de toda mãe, né? Dá uma ordem, sim, senhora, e marchar em direção ao cumprimento da missão. Tem uma frase que eu repito tanto em casa que já até perdeu a graça, né? Quando alguém desobedece, eu digo, o que é obedecer? Aí alguém mais velho diz, é fazer o que a mamãe manda, na hora que a mamãe manda e com um coração alegre. Isso não foi eu que inventei, não, tá? Foi a Ginger Palma no livro Não Me Faça Contar Até 3. Mas eu tenho usado isso há muitos anos. O que é obedecer? É fazer o que a mamãe manda. Depois, não, na hora. Depois já é desobediência. E com um coração alegre. Porque o Senhor conhece as nossas intenções. Não só o exterior. Tem uma criança, né, que a mãe manda levantar e a criança não quer, ela levantou. Eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. Isso não é a obediência. Mas um soldado, então, ele abre mão da sua vontade para responder sim, Senhor. E ele faz isso quando as suas emoções estão direcionadas para isso ou não. E esse é um ponto que a gente muitas vezes peca, porque a gente espera aquele desejo, aquele quentinho no coração. Ai, que delícia, eu vou cumprir a vontade do Senhor, vai ser tão maravilhoso. Não. Levanta e obedece, e o Senhor vai transformar as nossas intenções. E as nossas emoções vão seguir o que a nossa mente, transformada pela palavra, sabe que é o correto. Então nós nos levantamos e vamos. O soldado, ele abre mão da sua vontade, porque ele está debaixo de ordens. E muitas vezes a vida dele depende dele seguir essas ordens à risca. Ele abre mão do seu conforto. Nesses filmes de guerra a gente vê, né, o tanto que eles penam. E quando a gente conversa com alguém do exército, que já fez esses treinamentos, eu tenho um cunhado que é policial civil, e às vezes ele tem que fazer uns cursos de sobrevivência, um negócio assim tão tenebroso, que eles não dormem, não comem, e marcham sem dormir, sem comer, com pesos, tendo que carregar as armas todas e vestidos para a guerra. Ele abre mão de horas de sono, de prazer com a sua família, da sua segurança, porque ele está indo para o lugar de onde todo mundo está fugindo. Ele está indo em direção ao perigo, enquanto a gente foge do perigo. Ele faz isso seguindo a ordem e visando uma segurança de uma população muito maior do que da sua própria vida ou da sua própria família apenas. Ele tem que abrir mão do orgulho. Eu acho que é uma experiência bem humilhante estar debaixo das ordens até de um comandante, de um capitão, duro demais, né? Muitas vezes, diferente do nosso general e do nosso capitão e do nosso mestre, que é cheio de bondade e misericórdia, mas debaixo de um jugo pesado, difícil. Então, você tem que abrir mão do orgulho da sua autossuficiência. Você não pode escolher para onde você vai, quais são as táticas que você vai usar, onde você vai dormir, que horas você vai acordar. E ele não pode se deixar entrelaçar ou enredar por assuntos que dizem respeito à vida civil. É isso que o texto fala. E o que seria essa vida civil? É a vida que a gente leva, que não somos da marinha, que não somos da aeronáutica. O texto, quando fala da vida civil, está falando de qualquer coisa que atrapalhe de obedecer às ordens do general. Qualquer coisa que nos distraia do plano que Deus tem para nós. Esses são os assuntos da vida civil. Não é que não pode casar, não é que não pode cuidar da sua casa e seguir uma profissão, mas qualquer coisa que me atrapalhe de ouvir e atender com um pronto sim, Senhor, às ordens do general. É disso que eu preciso me desvencilhar. Eu não posso me deixar enredar. E Jim estava dizendo ali, com esse versículo, com essa referência para Elizabeth, que o alvo da vida dele era ser um bom soldado de Cristo. E que ele iria até as últimas consequências para obedecer o seu chamado. E esse era o desejo dele para ela também. Esse deve ser o nosso desejo uns para com os outros. Que sejamos bons soldados. O foco dele não era nessa vida transitória. O foco dele era na cidadania celestial, de algo que o Senhor Deus já tinha concedido a ele. E a mesma coisa Deus requer de mim e de você. Que como soldados nós nos desembaracemos de tudo aquilo que nos distrai.
Esse é o chamado dele. Às vezes a gente pensa que esse tipo de comprometimento, esse nível de comprometimento com o Senhor, com o reino, é só para os gigantes da fé. Esses que a gente lê a biografia, que nos inspiram, dos mártires, dos apóstolos, aqueles que deixaram tudo para trás para seguir um chamado missionário. Mas isso é simplesmente viver de acordo com o que a gente ouviu ontem. Eu não pertenço a mim. Eu não sou minha. O meu corpo, a minha mente, o meu ser, as minhas emoções, os meus bens, os meus relacionamentos, tudo isso pertence ao Senhor. Esse comprometimento é exigido de cada uma de nós. E é claro que isso vai ter implicações diferentes na nossa vida, que teve na vida de Jim Elliot e de tantos outros. Então, Jim, ele queria ser fiel e assim que ele se formou, ele foi para o Equador e lá ele começou a desenvolver o seu trabalho. E por ele ser um jovem tão brilhante, as pessoas queriam tê-lo por perto e queriam que ele ficasse lá nos Estados Unidos. Fica aqui, Jim. Você vai ter um ministério abençoado. E é óbvio que toda igreja precisa de bons pastores. E lá também precisava e hoje ainda precisa. Mas não era isso que o Senhor tinha já dito a ele que ele deveria fazer. Por um lado, ele podia ficar e ter todo o conforto, ficar perto da família, ter um ministério reconhecido de ensino. Por outro lado, ele podia deixar todo o seu conforto, a sua família, embarcar no navio, passar algum tempo em alto mar para chegar num lugar onde ele não tinha sequer água encanada e passar um tempo, a vida, quem sabe toda, pregando para pessoas selvagens, índios que não falam a sua língua, que sequer roupa vestia. E ele disse uma das suas frases mais famosas, quando eles tentavam convencê-lo a ficar. E ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para conquistar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para conquistar aquilo que não pode perder. O que ele estava dizendo é que ele considerava tudo como refúgio para conquistar a Cristo, para pregar a Cristo. Tudo que as pessoas costumam se apegar, a própria vida, as pessoas amadas, o conforto, o dinheiro, a fama. Ele não poderia reter nada daquilo era dele. Tudo que ele tivesse teria sido dado por Deus. Ele tinha que soltar aquilo para ganhar aquilo que ele jamais poderia perder. A comunhão com o Senhor, ser fiel ao Senhor e a coroa que está preparada para todos os que são fiéis ao Senhor. Então ele foi, e algum tempo depois a Elizabeth se formou e também foi. E ela trabalhava em Quito e depois de algum tempo, 6 anos de relacionamento com ele, através de cartas, se vendo muito poucas vezes e esse amor grande que eles sentiam, eles se casaram. Ela conta a história desse tempo de conversas e cartas no livro Paixão e Pureza. Eu recomendo esse livro para todos, especialmente as jovens. E ela apresenta o padrão de Deus para a pureza, na mente, no coração, no corpo. E é um livro belíssimo. E depois, a filha dela publicou um livro das cartas de um para o outro, que é Com Devoção. E tem as cartas do Jim e tem as cartas da Elizabeth. Também é um livro muito bonito. E eles se casaram e estabeleceram uma base missionária entre os índios Quechua. E ali eles esperavam localizar uma tribo chamada de Auca naquele tempo, uma tribo que era seminômade e que ninguém sabia exatamente qual era a localização. Não tinha nenhum convertido dessa tribo ainda. E essa era a ideia do Jim e de alguns amigos que se juntaram, todos americanos que foram morar lá, a maioria deles casados, a maioria deles com filhos, bebês. E naquela base onde eles estabeleceram, tinham várias outras bases, tinha uma base com um avião, um aviador missionário de asas de socorro, que fazia todo esse trabalho por ali. E ali eles tinham um pequeno rebanho para pastorear de 15 crentes quechuas convertidos. Ela ensinava meninas a ler. E eles trabalhavam ali enquanto tentavam localizar os Auca. E naquele trabalho, ainda menor do que eles queriam alcançar, né, Jim ele dizia o seguinte: onde quer que você esteja, esteja lá. Vive intensamente cada situação que você acredita ser a vontade de Deus. Às vezes os dias se passavam sem que eles tivessem qualquer notícia dos álcool, qualquer convertido novo. Mas eles estavam lá vivendo intensamente cada situação que eles acreditavam ser a vontade de Deus. E o Jim e os seus 4 amigos achavam que a vontade era que eles alcançassem aquela tribo e mesmo que eles fossem extremamente violentos,
Eles não tinham medo pelas suas próprias vidas. Essa tribo fez com que um grupo da Shell, que tinha se estabelecido lá, fosse embora, porque eles entraram à noite e mataram vários dos engenheiros e dos empregados americanos da Shell que estavam ali. Ficou uma base abandonada que até os missionários usavam. E, de fato, foi isso que aconteceu com eles. Mas a maioria de nós não vai viver uma situação extrema como essa que eles experimentaram. Mas essa lição de viver intensamente toda a situação que nós acreditamos ser a vontade de Deus para a nossa vida serve para mim hoje, enquanto eu lavo o prato. Serve para mim hoje, enquanto eu estou disciplinando por 1 hora um menino birrento de 3 anos de idade. Serve para quem está cuidando de uma mãe idosa. Serve para quem está lidando com dificuldades no seu emprego de perseguição por conta da pregação do evangelho. Serve para cada uma de nós. Porque às vezes a gente espera viver intensamente para Deus na fase seguinte. Sabe quando os filhos crescerem? Quando eles casarem? Quando minha mãe morrer? Quando, e nós vamos atrasando e achando que o melhor vai vir na próxima fase da nossa vida. As pessoas dizem, o melhor de Deus ainda está por vir, e é verdade, é o céu. Aqui na terra, o melhor de Deus para mim é o hoje. É onde a eternidade toca a nossa vida. É aqui e agora. E aqui e agora eu não posso desperdiçar nenhum segundo de cumprir o que é a vontade de Deus para mim. Quer isso seja varrendo a casa, quer isso seja ensinando numa escola, quer isso seja cuidando de doentes no hospital, é a vontade de Deus, é onde Ele me colocou hoje. Eu tenho que viver intensamente esse dia para a glória de Deus. Me alimentar dele hoje, me fortalecer dele hoje, servi-lo hoje, glorificá-lo hoje. A gente não pode esperar a próxima fase e simplesmente sobreviver à fase atual. Não é verdade? Mães de filhos pequenos que não dormem à noite. E que não conseguem, às vezes, parar para fazer o devocional, porque quando abre a Bíblia e na primeira palavra disse Deus, você já dormiu. E você espera, eu vou ter comunhão com Deus quando meu filho tiver 3, 4, 5, aí vem as dificuldades das outras fases e as outras coisas da vida. A gente não pode esperar que a próxima fase seja. Mesmo que a gente esteja se alimentando de migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, essas migalhas são a porção de Deus que eu vou conseguir me levantar e servi-lo hoje. E eu preciso, então, entender isso e glorificar o Senhor hoje. Se Ele está nos dando agora o comando, sim, Senhor, vou criar meus filhos para Ti, vou viver intensamente esse momento e estar lá. Eu falo muito de filhos, porque essa é a minha realidade, né, irmãs? Eu uso muito os meus filhos. Porque, às vezes, a impressão que dá é que eles estão me atrapalhando de fazer algo com a minha vida. Que eles estão me impedindo de crescer ou de servir mais. E uma palavra que eu não sei quem escreveu, mas eu li, e que muitas vezes me vem à mente eles não estão me atrapalhando de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Eles são o legado que eu quero deixar para o mundo. Eu não quero ser uma bênção nas mãos do Senhor para servir em outro lugar e na minha casa eu não ser essa bênção. E eu não instruir os meus filhos, eu não acompanhá-los, e eu não orar com eles e por eles, e instruí-los na palavra, de que vale? Eles são aquele que o Senhor me deu em primeiro lugar. Se eu não estiver auxiliando o meu marido, se eu não facilitar a vida do meu marido, se ele não consegue ir além por conta do meu serviço fiel de retaguarda, o que é que eu estou fazendo? Eles não são um atrapalho para que eu me desenvolva, para que eu leia os livros que eu queria ler, para que eu faça as viagens que eu queria fazer. Eles são a missão que Deus me deu hoje. Então, sim, Senhor, que eu esteja lá. A graça que você precisa para ser fiel está à sua disposição. O caminho foi aberto pelo sangue até o trono da graça, onde nós podemos encontrar socorro e graça para a ocasião oportuna. Quando é a ocasião oportuna para a gente ter graça do Senhor? Para mim é todo dia que eu abro os olhos e que eu penso no que eu tenho que fazer naquele dia. Eu digo, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho a menor condição. Senhor, me dá sabedoria, me guia nesse dia, me ajuda a fazer o que está não na minha agenda, mas o que está na tua agenda, para a tua glória e na tua força. A graça vai ser sempre suficiente para nos ajudar a obedecer, qualquer que seja a ordem do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente só quer se comprometer em ser fiel e obediente quando a gente conhece antecipadamente todos os detalhes do plano de Deus para a nossa vida. Mas não é esse o chamado do Senhor. Esse chamado não envolveria fé.
Nós somos chamadas para viver com base em fé. O justo viverá por fé. Esse versículo que fez toda a diferença na vida de Lutero, e por conta de ter feito a diferença na vida de Lutero, fez toda a diferença na nossa vida também. Nós fomos chamados para viver por fé. Esse chamado sempre vai desafiar o nosso senso de segurança, sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. O Senhor Jesus, ele foi um mestre bastante popular no tempo dele. Nós lemos quantas multidões o seguiam, que queriam conhecê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. E onde ele chegava e nas aldeias para onde ele ia, quando sabiam que ele estava lá, a multidão estava lá. E as pessoas queriam, de repente, ser curadas, ou elas queriam comer um pão da multiplicação. Imagina, um colega seu vizinho chegou dizendo que comeu um pão que foi multiplicado. Você não ia querer estar lá na próxima multiplicação, não? Eu ia. Pegar a bênção, comer o pão da multiplicação. E as pessoas estavam assim, seguindo, indo atrás. E tem uma ocasião que foi registrada nos 3 evangelhos sinóticos, em que o Senhor Jesus se voltou para a multidão, mas sobretudo para os seus discípulos. Alguns textos dizem que ele se voltou para a multidão e outros dizem que ele se voltou para os seus discípulos, e isso não é excludente. A multidão estava lá e os discípulos estavam lá e todos ouviram o que o Senhor estava falando, e ele estava apresentando ali os requisitos do discipulado, os termos do seu chamado. E com o Senhor Jesus não tinha letrinha miúda, não. Eu trabalhei em banco muitos anos e eu nunca vi cliente ler um contrato. De nada. De abertura de conta, de plano de previdência, de seguro, de empréstimo, nada. O pessoal só quer saber onde tem que assinar. E nem lê, nem sabe ali quais são as condições. O Senhor Jesus deixava muito claro qual era o preço do seu chamado. Ele não estava tentando convencer ninguém, nem apelando a ninguém para que o seguisse. Ele disse muito claramente, para que não ficassem dúvidas das implicações que aqueles que quisessem segui-lo teriam que lidar. Ele não estava interessado numa multidão desinteressada, descompromissada, o seguindo. Ele não estava para ter glória de homens ali, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai e para pregar aqueles que o Pai já tinha de antemão escolhido. O que ele queria, e é o que ele quer ainda hoje, é verdadeiros discípulos, como ele falou para a mulher samaritana. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ser adorador não é só cantar, levantando a mão e reconhecer a grandeza de Deus. Se eu adoro, eu confio, eu temo, eu sigo, eu obedeço. E são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Ele não queria só pessoas que quisessem comer o pão ou ver os milagres. Sabe aqueles crentes que vão para a igreja para se sentir bem consigo mesmos? Para cumprir aquela agenda religiosa? Eu vou, e aí eu volto para minha casa, e de segunda a sábado a minha vida é igual a de qualquer outro, que não tem o Senhor, que não tem um mestre, que não tem o dono. Como pode isso? Eles não querem pagar o preço da obediência na segunda-feira, quando ele tem que fazer o trabalho mais humilde ou mais difícil para a glória de Deus na força do Senhor. O que o Senhor Jesus quer são pessoas engajadas, comprometidas com a sua obra, que entendam o custo e que tenham essa obra como prioridade na sua vida. Não é o plano B, não é para depois de, não é para se eu puder. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, eu vou pedir que vocês abram lá, nós vamos ver uma série de acontecimentos muito importantes. Esse capítulo, ele marca o início do ministério do Senhor Jesus, quando ele falava mais claramente acerca do motivo pelo qual ele veio. E é claro que todos os profetas já diziam, se eles tivessem lido Isaías com cuidado, eles saberiam o que é que viria a acontecer com o mestre. Mas ali ele começou a falar claramente sobre o seu padecimento, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E que isso ia acontecer dentro de pouco tempo. Você vê isso nos versículos 31 a 33 de Marcos 8. E a gente conhece o texto, quando o Senhor Jesus começa a falar. A gente sabe o que é que Pedro vai dizer para o Senhor, nesses versos 31 a 33. E o que o Senhor Jesus está ensinando é que ele ia precisar ser entregue na mão de pecadores. E Pedro diz de jeito nenhum. Não vai, não. Não vai, não vou deixar, isso não vai acontecer. E ele tenta dissuadir Jesus de cumprir a sua missão. Esse Pedro que há pouquíssimo tempo atrás tinha dado aquela declaração, quem o povo diz que eu sou?
e ele diz: tu és o Cristo. A mesma boca, pela revelação do Senhor, deu essa declaração, foi a que tentou dissuadir o Senhor Jesus de cumprir o que ele veio fazer. E muitas vezes assim conosco, da mesma boca procede bênção e maldição. E o que ele ouviu do Senhor Jesus arreda Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Como um soldado que está preocupado com as coisas da vida civil. E é claro que Pedro amava o Senhor. Quem tem dúvida disso? Ele amava. E é claro que ele não queria que o Senhor Jesus morresse. Ele não queria ver quem ele ama sofrer. Quem é que quer ver alguém que você ama sofrer? A gente faz de tudo, né? Para cuidar, para livrar. Se a gente pudesse levar a injeção no lugar do filho, a gente levava, não é? Pedro amava Jesus, ele queria isso, mas uma coisa que moveu Pedro era um ídolo da sua segurança pessoal. Porque se fizerem isso com o Senhor, o que é que vão fazer com os seus seguidores? O que é que iriam fazer com ele? E de fato a tradição conta que Pedro foi crucificado. E que ele teria dito que não era digno de morrer como seu Senhor, e por isso pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Como o Senhor trabalhou no coração de Pedro, de deixar de ser alguém que se agarrava à própria vida, à sua segurança, para ser alguém que estava disposto a abrir mão da sua vida, da sua segurança, por amor ao Senhor. E Pedro então revelou uma preocupação civil com a vida aqui e agora, e não uma preocupação com o reino eterno. E é tão fácil, às vezes, estar no momento de louvor e a gente canta: vem o Senhor minha vida oferecer. Conhecem essa canção? Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. E a gente diz: não a minha vontade, mas a tua vontade, cantando. E na hora da gente acordar no outro dia e fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, muitas vezes não é o sim, Senhor. A gente não quer sofrer para obedecer. Warren Wiersbe é um comentarista bíblico e ele disse que muitas vezes a gente segue a filosofia de Satanás. Glória sem sofrimento. E não de Deus. Sofrimento transformado em glória. A gente quer ter o caráter transformado. Mas a gente sabe que o Senhor transforma o nosso caráter muitas vezes por meio das provações. Mas a gente não quer as provações. A gente quer a transformação, a gente quer a intimidade, a gente quer ser útil. Mas a gente não quer pagar o preço de aprender, de sofrer, de chorar. E o nosso Senhor aprendeu por meio do sofrimento. Como é que a gente pode querer que seja diferente com a gente? Lá em Marcos 8, 34 a 35, então, nós vamos ler o que Jesus falou logo depois de censurar Pedro. E nós lemos assim. Vocês já estão com o texto aberto em Marcos 8, não é? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Essas foram as condições que o Senhor Jesus deu para aqueles que queriam ser seus discípulos. Essa é a condição para que nós sejamos suas discípulas hoje. E se eu tiver tataranetos, vai ser a condição para o discipulado que o Senhor vai apresentar para eles da mesma maneira. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, o nosso chamado é para fazer isso. É para seguir, é para se negar, é para tomar a cruz. Para Jim Elliot, isso representou deixar a família e a sua segurança e finalmente morrer atingido por lanças à beira de um rio no Equador, junto com os seus amigos. E ele tinha dito, antes de morrer, o seguinte: viva de tal maneira que quando chegar a hora de morrer, a única coisa que reste para você fazer seja morrer. Cumpra o propósito de Deus para você. Cumpra para hoje. Seja fiel hoje, para que você possa, como ele, completar a carreira e guardar a fé. Já para Elizabeth Elliot, ser uma verdadeira discípula do Senhor envolveu continuar o trabalho do seu esposo ali. Existia um rebanho que precisava ser pastoreado. Existiam índios que precisavam ser evangelizados. E é tão interessante ela falando que às vezes a gente tem uma firmeza e na hora de colocar em prática, ela tinha lá irmãos, homens, índios convertidos, e ela não queria pregar para homens.
Porque ela conhece o que a palavra de Deus diz, que os servos do Senhor, aqueles que ministram, que têm autoridade, a pregação autoritativa, o presbiterato, é para os homens. E o que ela fazia? Ela ensinava os homens a pregar. Praticamente ela fazia o esboço, olha, isso o texto diz isso, você pode dizer isso, e ela foi treinando uma liderança para que aquela igreja fosse autóctone. Não é lindo isso? Ela se derramou na vida de homens ali, discipulando, ensinando, para que eles pudessem, na sua comunidade, se levantar e pregar. E ela não podia deixar, se ela fosse embora, quem ia continuar aquele trabalho? E aí ela tem um lema na vida dela, quando a gente não sabe muito o que fazer, ela diz, faça a próxima coisa. Qual é a próxima coisa? Às vezes não é muito difícil. Qual é a tua vontade para a minha vida? A gente quer os detalhes. O plano todo. Daqui a 2 dias isso, daqui a 2 anos isso, daqui a 20 anos vai ser assim. Faça a próxima coisa. Às vezes a próxima coisa é você levantar e ensinar índias a ler. A próxima coisa é limpar o nariz escorrendo. A próxima coisa é dirigir para ajudar uma irmã que está com dificuldade. É socorrer alguém que está aflito. A próxima coisa. E deixa que as próximas coisas, as outras próximas coisas, o Senhor vai ao seu tempo, nos direcionando. E ela ficou ali na selva com a sua filhinha de 10 meses. E algum tempo depois, algumas mulheres da tribo Auca fugiram da tribo Auca e foram ao encontro dela. E pediram a ela que fosse morar naquela tribo. E ela foi. Ela, a irmã de um dos outros missionários que foi martirizado, e a sua filhinha, bebê. Ela entrou na floresta e lá aqueles índios construíram uma cabana para ela. Ela não tinha geladeira, não tinha água encanada, ela não tinha nem piso. E ali ela viveu alguns anos pregando o evangelho para aqueles que tiraram a vida do seu marido. E ela viu aqueles homens virem a Cristo. E ela viu a obra e o poder do Senhor agindo ali, na obediência dela. Isso foi o que o Senhor requereu dela ali naquele tempo. E para a filha dela já foi diferente. A filha dela cresceu, eles depois foram para os Estados Unidos, e o chamado para a filha dela era casar com um pastor e ter 8 filhos. E assim foi a vida da Valerie, criando os seus 8 filhos e servindo como esposa de pastor e trabalhando na sua comunidade, sem um ministério global como a mãe teve. Era o chamado de Deus para ela e o Senhor tem o seu chamado para cada uma de nós. Mas é preciso uma completa rendição ao Senhor, tanto para um chamado quanto para outro. E o nosso Senhor nos ensinou a orar, que não seja feita a nossa vontade, que seja feita a tua vontade, que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E para o Senhor Jesus isso significava morte. E não uma morte qualquer. Uma morte de maldito. Porque a palavra de Deus já dizia, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A vontade do Pai para ele era aquele cálice amargo, da ira de Deus reservada por conta do pecado. E ele tomou esse cálice até a última gota, para que eu e você não sofrêssemos a ira de Deus, justa ira de Deus pelo nosso pecado. Então, orar isso para o Senhor foi muito difícil, foi um momento de profunda angústia. E muitas vezes é assim também, em profunda angústia, que a gente diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar assim, e ele nos ensinou a responder positivamente à vontade do Senhor, não importa o custo. Então, essa proposta do Senhor, que é o tema, versículo tema do nosso acampamento, em primeiro lugar, envolve a negação pessoal. Negue-se a si mesmo. E é aqui que o nosso problema já começa. A gente não quer se negar nada. Nenhum prazer, nenhum conforto. Nada. Nenhum bem a gente quer se negar. E a gente passa a vida inteira ouvindo que somos nós que importamos. Que você tem que se amar, você tem que aprender a se amar. Qual é a referência bíblica mesmo desse versículo? Simplesmente não tem, não está lá. A gente lê, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ah, por isso, primeiro eu preciso me amar. Não, minha irmã, você já se ama. O problema nosso é que a gente se ama demais. A gente se ama em demasia. Até aqueles que fazem mal a si próprios, muitas vezes consumindo drogas, se cortando, o problema deles não é que eles não se amam, é que eles se amam demais.
E temos que nos lembrar que o amor não é o que eu acho que é o amor, ou que o cinema pinta que é o amor, ou que as músicas românticas pintam que é o amor. O amor está definido em Cristo e no sacrifício dele, no amor do Pai que mandou seu Filho, no amor do Filho que se entregou e na nossa disposição de darmos a vida uns pelos outros. Isso é o amor. Então nós já nos amamos. É a nossa verdade que importa. É a nossa vontade que importa. E o mundo gospel, como a gente já falou ontem, está cheio dessas mensagens, esses ensinos de autoajuda travestidos de espiritualidade. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Ouro puro de Ofir, sei lá o que é aquilo. Você é um espelho, você sabe como é. E não é isso que nós encontramos na palavra. Uma espiritualidade que não envolve a morte do ego. É vazia e infrutífera. Não dá fruto. Eu tenho que morrer. Lá em João 12, 20, se você quiser abrir, João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Às vezes, quando eu sou chamada para falar em chá de bebê, eu tenho tanta vontade de falar nesse texto, que a maternidade envolve morte, e que da nossa morte vem a vida. Mas aí eu fico, não, é pesado demais, vamos escolher outro texto. Mas essa é a verdade. Isso envolve a morte. No mínimo envolve a morte de, 2 anos de um sono tranquilo. Envolve morte. Para que a gente gere vida, antes a gente precisa morrer para os nossos propósitos egoístas, para os nossos alvos, para o nosso ego. E esse é o ensino claro das Escrituras, mas a gente se agarra à nossa vontade como se ela fosse o nosso Deus, aos nossos planos e, tristemente, às vezes, até nossos pecados de estimação. Não é aquele pecado que está lá e você, ao invés de cortar, de arrancar, de amputar, você dá uma comidinha para ele de vez em quando, você alimenta e esse pecado vai ganhando força. E nós sabemos o que precisamos fazer. E quando a gente não vive essa entrega, querendo ganhar a nossa vida, na verdade estamos perdendo a nossa vida. O que é a vida boa para você? Você já fez essa pergunta? O que é a vida boa? A vida boa para um crente é ouvir do seu Senhor, servo bom e fiel. É fazer aquilo que o Senhor deu para ele fazer. Eu posso ter essa vida boa numa mansão, cercada de regalias, cercada de conforto, com uma família harmoniosa. Bênção. Mas eu posso viver essa vida boa numa cabana sem piso, sem geladeira e sem água encanada. E essa é a vida boa. Eu não posso, então, me agarrar ao que eu acho que vai me trazer satisfação. Como nós cantamos, a nossa sede ela é saciada, não com essas ternas rotas que a gente cava para nós, mas em irmos e ouvirmos a voz do Senhor dizendo: vinde a mim e bebam, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, esse alimento que o Senhor nos dá. Ele dá para o pobre numa favela, ele dá para o rico, ele dá para quem tem saúde, ele dá para quem está numa cama de hospital. A vida boa é a vida com Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, o primeiro ponto desse chamado é negar o eu. E é um empreendimento arriscado esse, porque todo mundo ao seu redor vai viver na contramão disso. E às vezes a gente acha que a gente é louca. Você já pensou que você era louca? Que você não está regulando bem? Porque você pensa assim ou assado? E você conversa com as pessoas e as pessoas olham para você assim, é um ET. E elas têm pena de você. Oh, tadinha dela, tão enganada, tão iludida, tão oprimida. Né, ali naquela igreja, ouvindo aquelas coisas. Você sofreu uma lavagem cerebral e aí elas querem, né, te curar, abrir seus olhos e você está assim, contente no Senhor, vivendo a graça do Senhor. E assim, andando na contramão dos seus parentes muitas vezes, dos seus amigos muitas vezes, dos seus colegas de trabalho, dos influencers que nós seguimos, da vida bonita do Instagram, glamurosa. E você está andando na contramão disso tudo. E você está andando na contramão dos apelos do mundo, dizendo, você em primeiro lugar. Você, você, você. Isso vai enchendo a nossa mente. E aí
a gente precisa dessa constante renovação da palavra. Não é uma coisa que eu posso escutar uma vez e, não, agora eu estou pronta. Não. É sendo renovada dia a dia, sendo sustentada cada dia pela palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós somos tentados a colocar a nossa fé, ou a vida espiritual, ou a espiritualidade, como as pessoas falam, numa caixinha. E aí você tem as outras caixinhas, a fé, a família, a educação, o trabalho, o lazer, e você vai gerenciando essas caixinhas de uma maneira que não exija de você um grande sacrifício ou uma grande fé. Mas, na verdade, nossa vida não são essas caixinhas. A fé não está separada de nenhuma área da minha vida. Dos meus relacionamentos afetivos, de como eu sou como empregada, de como eu sou como patroa. Tudo isso deve ser firmado nessa negação do eu e na obediência ao Senhor. E esse chamado vai envolver sempre uma grande fé. Sempre o sacrifício, sempre o envolvimento na obra de Cristo, de transformar primeiramente a mim e a outras pessoas através de nós. O Senhor, Ele quer que nós nos lembremos que ou nós seguimos, ou nós negamos o eu e seguimos a Cristo, ou nós negamos a Cristo e seguimos o eu. A quem você está seguindo? O segundo requisito do discipulado que Cristo propõe nesse texto foi: tome a sua cruz. Hoje nós enfeitamos os nossos templos com cruz. Algumas usam a cruz. A cruz, para nós, é um objeto lindo. Até porque na nossa cruz o Senhor Jesus não está pregado nela. Ele não está lá. Mas a cruz não era um objeto bonito, limpo, nem religioso naquela época. E quando o Senhor Jesus falou isso, ele não tinha sido crucificado ainda. E todos os seus ouvintes sabiam o que a cruz era. A cruz era um instrumento de execução dos piores malfeitores. A cruz representava a morte. E o Senhor Jesus disse: tome a sua cruz. Aqueles que carregavam a cruz, eles estavam caminhando em direção a uma morte certa. Estavam no corredor da morte. Estavam caminhando. E os discípulos entenderam bem o que o Senhor Jesus estava dizendo. Aqueles criminosos que ousaram quebrar a lei romana, eles tinham sido capturados, subjugados de tal forma que eles estavam carregando o próprio objeto no qual eles seriam mortos. Eles estavam carregando o objeto onde eles seriam pregados e expostos. Aquela era uma imagem de total submissão. Eu estou andando para a morte. Eu fui conquistado. Eu fui subjugado. A imagem da cruz era uma imagem de submissão. Cristo, quando tomou a cruz, ele foi o maior exemplo de submissão. De submissão à vontade do Pai. Às vezes a gente fala de submissão na igreja e ainda tem algumas irmãs que se arrepiam. Quando a gente diz que o chamado de Deus para a mulher é que ela se submeta ao seu marido como ao Senhor. Em todas as coisas que não envolvam pecado. E às vezes a gente acha que isso diminui demais a mulher. Mas esse é o chamado do Senhor e Jesus veio dar o exemplo de alguém que tinha a mesma glória que o Pai e que se submeteu à vontade do Pai. Ele não considerou a vida dele preciosa demais para ele mesmo. E ele disse que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Como é que a gente costuma falar sobre a cruz? Hoje a gente diz assim: aquele patrão é a minha cruz. Aquele filho rebelde é a minha cruz. Aquele marido incrédulo que não me deixa ir para a igreja é a cruz que eu tenho que carregar. Não, minha irmã. Não é. Tim Keller era um pastor que faleceu recentemente, um pastor presbiteriano. Ele resumiu qual é o sentido real de tomarmos a cruz. Ele disse: é sujeitarmos-nos completamente a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra e ao seu ensino. E não vivermos mais como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. Eu vou ler de novo, porque eu amo essa frase. O resumo de tomar a cruz é sujeitarmos-nos completamente a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra e ao seu ensino, e não vivermos mais como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. E muitas vezes eu preciso ser lembrada disso. Que as coisas não orbitam ao meu redor. Eu não sou o centro da história, eu não sou a protagonista nem da minha própria história.
Graças ao Senhor, porque Ele me aceitou como uma coadjuvante no seu longa-metragem. Que eu posso ter o meu nomezinho naquelas letras pequenas que passam bem rápido, que ninguém consegue ler. Ele me inseriu na história dele. E só tem um protagonista. E só tem um para onde os holofotes devem apontar. E não sou eu. E eu preciso entender isso. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um alemão que foi morto no regime nazista. A história dele também é muito bonita. E ele escreveu um livro chamado Discipulado, que até hoje tem sido muito estudado. Quando alguém quer se aprofundar no que é o discipulado cristão, esse é um dos livros que procura ler. E ele disse o seguinte: a cruz é imposta a cada crente. O primeiro sofrimento com Cristo, ao qual ninguém escapa, é o chamado que nos chama para fora das vinculações com o mundo. É aquilo do soldado que não se preocupa não se deixa enredar. É a morte do velho ser humano no encontro com Jesus Cristo. Quem entra no discipulado entrega-se à morte de Jesus, expõe sua vida à morte. Isso é assim desde o princípio. A cruz não é o fim horrível de uma vida piedosa e feliz, mas se encontra no começo da comunhão com Jesus Cristo. Todo chamado de Cristo conduz à morte. Envolve a morte do antigo eu, que era centrada em mim mesma, dos meus planos, dos meus desejos, da minha forma de enxergar, daquilo que eu quero, da minha justiça própria, de achar que eu sou boa, que eu posso, que eu tenho poder. Além de toda dor que o Senhor Jesus suportou, ele também suportou o escárnio. As pessoas que o ridicularizavam, as pessoas que cuspiam nele, os soldados romanos que zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos na cabeça dele. Aquele que se associa com Cristo, ele vai ter a mesma coisa. Ele também vai sofrer o escárnio. Ele também vai sofrer a rejeição do mundo. E aí eu pergunto, nós estamos criando os nossos filhos para serem rejeitados? Nós estamos treinando os nossos filhos para serem ETs? Para serem considerados ridículos e loucos nesse mundo? Por eles se preservarem puros? Por eles crerem num Deus que tem propósito na vida deles? Nós temos que treinar os nossos filhos para serem perseguidos. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Não podemos criar os nossos filhos para esperarem receber o aplauso do mundo. Eles até podem conquistar algum lugar e alguma fama. Mas se eles forem servos do Senhor, também virá perseguição. E eles são bem-aventurados quando são perseguidos por conta de Cristo. E nós somos bem-aventuradas por nos associarmos a Cristo e sofrermos o escárnio, porque ele sofreu antes de nós. E nos deu um exemplo de como nós podemos fazer isso. A oposição que ele sofreu por fazer a vontade do Pai, nós também vamos sofrer. E é por isso, como eu falei, que a nossa mente precisa ser renovada diariamente, para que eu possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, muitas vezes, não vai representar o que o homem vê como bom, naturalmente desejável. E só uma mente renovada consegue ver a luta, como a gente ouviu hoje, dar graças em tudo. Não é porque o sofrimento intrinsecamente seja bom. Ninguém gosta de sofrer e ninguém quer sofrer. Mas ele foi o que o Senhor trouxe para a minha vida hoje, então ele é bom para mim hoje. Os efeitos que o Senhor vai operar por meio dele são bons para mim hoje. E eu não sei os detalhes dessa vontade do Senhor para mim. Mas eu sei que envolve o fim da disputa de quem se assenta no trono do meu coração. Ou é o Senhor, ou sou eu. E nós nos submetermos ao Senhor vai envolver nos submetermos às autoridades que Ele colocou sobre a nossa vida. Vai envolver nos submetermos ao marido, crente ou não, sábio ou não, que nos santifica ou não. Vai envolver nos submetermos aos nossos pais quando estamos em casa, sejam eles crentes ou não, sábios ou não, bons ou não. Vai envolver a submissão às autoridades na igreja que Ele instituiu sobre a minha vida, sobre a autoridade civil. E vocês precisam concordar que isso é muito simples, né, de entender, mas é fácil de viver. A minha submissão ao Senhor implica em que eu vou submeter-me àqueles que Ele instituiu como autoridade sobre a minha vida. Na maioria das vezes a gente sabe o que é requerido de nós, irmãs. A gente sabe. A gente só não obedece.
E aí isso nos torna mais culpadas ainda do que quem vive sem saber qual é o propósito de Deus, qual é a lei de Deus. Porque a quem ele muito dá, ele também muito requer. Nós precisamos obedecer. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu fui tão ferida. Eu fui tão magoada. Você não sabe, você não imagina. Eu sei que eu devo servir, mas eu estou tão cansada. Eu tenho já as minhas próprias demandas. Eu sei que eu devo amar, mas quando a gente ama, a gente está se expondo, a gente se torna vulnerável e eu não quero ser magoada. Eu sei que eu preciso ser mansa, mas se eu for mansa, as pessoas vão pisar em mim. As pessoas vão me tratar como um capacho e nós vamos dando desculpas e não fazemos o que Deus disse que nós temos que fazer. Sinclair Ferguson, um pastor, ele disse que seguir a Cristo significa declarar sentença de morte sobre o pecado e estar em busca de executar essa sentença numa crucificação diária de tudo que se opõe aos propósitos de Deus em nossa vida. Uma crucificação diária de tudo que se opõe aos propósitos de Deus em nossa vida. E essa declaração nos leva ao terceiro requisito do discipulado verdadeiro que Cristo apresentou aqui nesse texto. E ele disse: siga-me. Ele disse siga-me para várias pessoas, não foi? E muitos deixaram as redes e imediatamente o seguiram. E um deixou a mesa onde ele coletava impostos e seguiu. Teve gente que não seguiu. Quando ele disse, vai, vende tudo o que tens e me segue. E aí aquele jovem saiu entristecido porque ele tinha muitas riquezas. Embora ele cumprisse toda a lei, achava que cumpria toda a lei, ele descumpriu o primeiro mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque ele amava muito as riquezas dele. E ele não seguiu. Mas esse é o chamado. Siga-me. Há alguns anos surgiu uma moda das pessoas usarem uma pulseira com umas letras WWJD. Vocês já viram isso? WWJD é What would Jesus do? O que Jesus faria? Eu não sei se é o que, não sei se tem em português, sei lá, não sei. Mas era isso, era o que Jesus faria. E embora pareça assim muito piedoso perguntar o que Jesus faria, na verdade a palavra de Deus já disse o que Jesus fez. Eu não preciso ficar imaginando. Eu não preciso divagar nesse pensamento, nessa pergunta especulativa, o que Jesus faria. Porque eu sei o caminho que Jesus andou. E foi um caminho de humilhação. Quem quer? Foi um caminho de entrega. Foi um caminho de renúncia. Ele renunciava a horas de sono para orar. Ele renunciava ao alimento para poder pregar. Ele renunciou o tempo de glória no céu com os anjos cantando para vir habitar aqui entre nós. Ele renunciou. Era uma vida de compaixão. Ele via as multidões, ele se compadecia porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Ele via um enfermo, ele se compadecia. Ele via alguém que perdeu um filho, ele se compadecia. Então eu não preciso me perguntar o que Jesus faria. Eu posso me perguntar o que Jesus fez. E eu posso andar no caminho dele, de humilhação, de compaixão, de humildade, de entrega. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele tinha um projeto, um propósito. A vontade dele era fazer a vontade daquele que o enviou. E em João 4,34, naquele encontro com a mulher samaritana sobre o qual nós cantamos, quando os seus discípulos chegaram e perguntaram se ele tinha comido e ele falou que não. E primeiro que eles se assustaram que ele estava conversando com a mulher samaritana, ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem uma música famosa, né, diz, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A fome de Jesus era fazer a vontade do Pai. Era isso que o saciava. Era isso que o sustentava. Era isso que deixava que ele ficasse realizado, feliz e pleno. E essa deve ser também a minha satisfação. A minha comida, aquilo que me sustenta, que me mantém em pé. E que também me dá tremendo deleite. Você se deleita numa boa refeição? Eu sei que tem gente aqui que é professora de gastronomia. Eu só queria sentar para comer uma coisa que ela faz. A gente se deleita
Não é verdade? Não só, a gente não come só para ficar em pé, para trabalhar, para ter força, não. Graças a Deus que ela faz esse efeito em nós, né? Mas não é só isso. A gente se deleita em algo saboroso, numa apresentação, num aroma. Então, não só me alimento da vontade de Deus, porque é o meu sustento que me deixa em pé, mas porque é a minha alegria, o meu deleite, a minha satisfação, mais do que qualquer manjar, mais do que qualquer coisa maravilhosa que a gente possa comer. E o Senhor Jesus tornou possível que nós seguíssemos esse caminho de obediência. Ele tornou possível, porque isso era impossível para nós viver essa vida de obediência, de entrega. Se ele não tivesse feito essa entrega, eu não conseguiria fazer. Mas ele me habilita, ele me capacita pelo seu Espírito, então eu posso segui-lo até a morte. Se for esse o chamado de Deus para mim, eu posso não considerar a minha vida preciosa para mim mesma. Como ele não considerou, como Jim Elliot não considerou, como Beth Scott Stem não considerou, e eu posso segui-lo em centenas de pequenas mortes diárias para minha vontade, como Elizabeth Elliot, que não respondeu às circunstâncias da vida com autocomiseração, com autopiedade. Ah, pobre de mim, fui tão fiel. Me mandei dos Estados Unidos, vim aqui para essa selva equatoriana para agora ser uma viúva com a filha de 10 meses. Oh, Senhor, como tu és mau. Não, às vezes a gente não diz isso para o Senhor, que ele é mau, né? Não diz, mas a gente vive, pensa, né? Se decepciona com Deus. Ele foi injusto comigo. Ele não podia ter permitido que isso me acontecesse. Mas não, responder às circunstâncias da vida com autocomiseração só nos leva para longe do propósito de Deus para nós. E nos levantarmos e vermos a bondade de Deus em toda a sua vontade é que faz com que a gente tenha a alegria que vem por meio da fé no Senhor. E ela respondeu com fé, com obediência, com serviço a Cristo, por meio de servir a igreja de Cristo. E que legado ela deixou. O chamado que o Senhor Jesus nos faz, o difícil chamado para negarmos a nós mesmas, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, por mais difícil que seja, é um chamado gracioso e cheio de amor. Teve uma hora que o Senhor Jesus viu vários seguidores indo embora e ele virou para os seus discípulos e disseram: vocês também não vão embora? E os seus discípulos disseram assim: para onde nós iremos? Pedro disse: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Para onde nós iremos, Senhor? É um chamado difícil, mas é um chamado cheio de graça e cheio de amor. Porque é o chamado que nos leva à vida plena. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Ele é cheio de graça porque envolve a sua presença constante conosco. E se a palavra de Deus só tivesse uma promessa e essa fosse, a gente já poderia se agarrar a ela. Nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É como se ele estivesse dizendo assim: nunca, 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 nunquinha mesmo, eu vou te deixar. E ele também, quando foi assunto aos céus, ele falou que estaria com os seus até a consumação dos séculos. Isso é para mim, isso é para você. Ele nunca vai nos abandonar. O único que foi abandonado foi Cristo quando estava na cruz. E ele ficou sozinho lá, abandonado pelo seu Pai, que virou o rosto, porque o Senhor é tão santo de olhos que não pode ver o mal. E ele sofreu todo o abandono de Deus para que eu e você não soubéssemos o que é padecer sozinhas. Nós nunca vamos saber. Você pode se achar sozinha agora, em alguma circunstância que você está vivendo, algo que você não pode falar para ninguém, que você não pode compartilhar com as suas pessoas mais íntimas. Você não está sozinha. O Senhor está com você, ouvindo, colhendo as suas lágrimas, porque Cristo esteve sozinho. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E foi para que você e eu jamais fôssemos desamparadas. Enquanto ele cumpria a vontade de Deus e o plano de Deus, ele esteve sozinho, para salvar pecadores que só queriam destroná-lo, que só queriam afastar a sua presença santa do meio deles, que só queriam viver para si mesmos. E ele veio cheio de amor e graça. E seguindo os seus passos é que nós vamos encontrar a verdadeira alegria e paz duradoura que o mundo não tem para dar. O mundo nem conhece
Isso é estranho para o mundo. Como é que alguém que sofreu uma dor tão grande pode agora levantar e dar testemunho da bondade de Deus? Como nós cantamos aqui, tua bondade, Senhor, tua bondade me seguirá. Como alguém que está enfrentando o vale mais escuro pode declarar que o Senhor é bom? Porque nós conhecemos o caráter de Deus na sua palavra e em seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. E nós podemos, então, gozar nessa vida hoje, aqui agora. Sejam 80 anos, sejam 90 anos, sejam 28 anos, como Jim Elliot viveu, 30, como alguns outros seus colegas viveram, mas, sobretudo, na eternidade. Quando nós vamos encontrar tantos outros irmãos que viveram fielmente ao Senhor, nos seus chamados específicos e particulares, que tomaram a cruz, que foram submissos ao Senhor e que receberam do Senhor a coroa da glória e a coroa da vida. Em 1998, a Elizabeth Elliot escreveu assim: podemos nos render de todo o coração a Deus, deixando silenciosamente com Ele todos os e se. Mas e quanto a? Diremos a Ele com sinceridade: qualquer coisa que escolheres para mim, Senhor, ter, ser, fazer ou sofrer, estou às tuas ordens. Não tenho agenda própria. Tudo se resume a crer e observar, como diz o velho hino. Vocês conhecem esse hino? Crer e observar? Em inglês é trust and obey. Confia e obedece. E o resto do refrão, em inglês traduzido, diz: pois não há outra maneira de ser feliz em Cristo, apenas confiar e obedecer. Ela continua: nosso futuro pode parecer terrivelmente intimidador, mas podemos olhar para o engenheiro do universo, confiante de que nada escapa à sua atenção ou escapa do controle daquelas mãos fortes. E é nessa mão forte que a sua vida está. Você crê nisso de todo o seu coração? Você pode fazer essa oração: Senhor, faz toda a tua vontade na minha vida. Qualquer que seja o teu plano, Senhor. Qualquer que seja o teu direcionamento para mim. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim a tua vontade.